Agora eu queria saber do Dr. Fábio Alex Marques, que é um médico esteta, exatamente o que é ser um médico esteta. Bom, Que parte da cirurgia estética lida isso? Bom, então a estética eu sempre costumo dizer que ela faz a perfumaria da plástica com a dermatologia. Tá? O que exatamente um médico esteta faz? Ele vai, o paciente quando chega ao consultório, você vai explicar para ele como é que ocorre o envelhecimento. Tá? Que acima dos 30 anos, aproximadamente em cada 5 anos, você perde 15% do seu colágeno. Então, e quais são as técnicas? Nossa, eu preciso fazer as contas de quanto eu já perdi aqui, a partir de quantos anos? Isso em média... 30 anos, 30, 15 anos, perde quantos por cento? 15. Nossa. Então, em média... Isso 45% do meu colágeno foi ralo abaixo. Aí a gente tem que descontar se você usa protetor ou não, se você tem uma genética boa ou não, se você fuma, se você tem uma alimentação boa ou não. Já, então pode botar uns 60% de colágeno ralo abaixo. E então eu tento passar para o paciente o seguinte: quais são os tratamentos no mundo do protocolo da medicina estética? São cosméticos, peeling, a toxina, a técnica de adição, que seria o preenchimento. Quando já vai para a cirurgia plástica, esse paciente já é encaminhado, porque tem limites para se fazer, para não cair nas barbaridades. Você se encontra, às vezes você acaba preenchendo tanto o paciente, deforma-se, né? que você fica ao passo que se fosse para a cirurgia plástica, o resultado seria imensamente melhor. Agora eu quero ouvir uma coisa, primeiro do Fábio Alex, depois do Dr. Luiz Gustavo, sobre, que para mim foi uma surpresa, né? A gente sempre acha que o número de mulheres que buscam as clínicas é muito superior ao número de homens. E hoje já se sabe que esse número ele já está, mais um pouco ele vai se equiparar. Exatamente. Não é? Como é que é isso? Inclusive o Dr. Anderson, que levantou essa pesquisa, para o Dia dos Pais, agora para se saber como é que o homem frequenta o consultório de estética ou de cirurgia plástica. Na minha experiência, em 2002, a cada 10 consultas, 1 ou 2 homens procuravam o consultório. Hoje, já se equipara, 5, 6 homens procuram o consultório a cada 10 consultas. E por uma pesquisa feita pela Universidade Sul-Fluminense, já se constatou que o Brasil ele ocupa o ranking no 7º lugar de pessoas mais vaidosas do mundo. 7º lugar? 7º lugar. Brasileiro, homem e mulher. O brasileiro, homem e mulher. E desses pacientes que procuram o consultório, que são os vaidosos, 50% é homem. E na faixa dos 40 para cima e executivos. Justamente por causa de mercado de trabalho, impulsionados, exatamente, impulsionados pelas mulheres e pelo próprio medo da concorrência. Né? Da concorrência que você diz? No trabalho. No trabalho. No trabalho, exatamente. Então você encontra pessoas se cuidando, fazendo academia, ou frequentando salões para fazer unha, fazer limpeza de pele, toxina. O ano passado eu fiz uma entrevista e uma reportagem a respeito da toxina para hiperidrose. E foi se levantar... Trocando em miúdos, o que significa? Desculpa. Toxina para... A pessoa que tem muita sudorese nas mãos quando fica ansiosa. Então, numa entrevista de trabalho, por exemplo, se você tiver uma hiperidrose, uma sudorese intensa, você já vai ser eliminado, porque a sudorese ela passa insegurança. Então, quem vai querer uma pessoa insegura trabalhando num cargo que precisa de atitudes? Né? Então, essa parte da concorrência hoje é muito levada em conta quando a pessoa se cuida. Tá? Então, o homem está procurando o consultório, então já chega por essa pesquisa 50% das consultas. É isso aí, o homem... Exatamente. O homem busca aí da sua vaidade. Exatamente. Né? E dessas consultas, uma coisa que eu acho extremamente benéfica são para os obesos. Entendeu? Então, o homem ele está querendo se cuidar, está querendo perder peso. Né? Então isso eu acho muito importante. Eu quero saber do Dr. Luiz Gustavo a mesma coisa, mas antes eu quero ouvir a opinião do internauta aí, tem alguma coisa aí? Vamos lá, Silvia. O Anderson está pedindo para o Dr. Fábio Alex comentar sobre a importância dos aparelhos e tecnologia para retardar ou complementar os resultados de cirurgias plásticas. Isso eu quero saber já. O que mais que a gente tem aí do nosso internauta? Tem um monte de parabéns. Parabéns, vários. A Giovana também está mandando parabéns.
Tem uma pergunta aqui da menina que calculava, ela está perguntando se no próximo século ainda existirá silicone e cirurgia plástica. Mas o mais interessante que ela perguntou é que disseram para ela que fazer limpeza de pele depois de ter filho, há pouco tempo, depois de ter filho, faz mal. Você perguntou se isso é verdade. Nunca tinha ouvido falar nisso também. Não li nada. Nunca li nada. Lenda urbana, então. Lenda urbana. Em relação aos hormônios, você pode ter uma hiperresposta para uma pessoa que tem a tendência a formar manchas, nesse caso, pode até ser. Mas sendo bem feita, a limpeza de pele é bem-vinda em qualquer época da vida, em qualquer ano. Na minha pode fazer também. sua limpeza de pele tranquila. Ela teve neném, será? Teve. Então, parabéns, né? Ô, mamãe, parabéns aí. Quero ouvir, então, a opinião a esse respeito do Dr. Luiz Gustavo. Bom, a minha opinião é que, assim, existe um aumento, sim, da demanda de homens no meu consultório. Eu, infelizmente, não tenho a mesma porcentagem que a dele de 50%. E esses homens buscam o quê, Dr. Luiz Gustavo? Olha, o ano passado eu fiz em torno de 120 cirurgias estéticas. A maior parte dos homens que me procuraram, que eu diria aí que foi em torno de uns 12 a 15 homens, se não me engano, a grande maioria procurou por lipoaspiração. Tive 3 casos que foram cirurgias de nariz em homem e depois um ou dois casos que procuraram por ginecomastia, que é o aumento da mama no homem. Agora, desculpa, teve um caso também que fez uma blefaroplastia. Blefaroplastia significa? Da pálpebra. Pálpebra. Agora, essa história de a lipo, ela tira aquela barriguinha característica que os homens aí têm hoje em dia. É chegar... Barriguinha não, tem uns homens que têm uma enorme de uma barriga. É chegar no consultório, marcar uma cirurgia e tirar a barriga, e assim que funciona. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A lipoaspiração é uma técnica utilizada com melhores resultados para gorduras localizadas. Os grandes emagrecimentos não devem ser feitos através do uso da técnica de lipoaspiração, a não ser que você, em comum acordo com o seu paciente, deixe muito claro que para retirar um determinado volume de peso vai haver uma perda sanguínea associada que poderá colocá-lo numa situação de necessidade de transfusão, necessidade de terapia intensiva e risco de vida. Eu particularmente não gosto dessa ideia, mas eu tenho vários colegas que, em comum acordo com o paciente, partem para essas táticas. Eu acho que o mais fisiológico, o mais correto é ver um emagrecimento prévio antes da cirurgia. Aí é discutido com o cirurgião plástico quais são as deformidades, as assimetrias que se desejam corrigir. Faça uma bateria de exames pré-operatórios, prepara-se o paciente com drenagem linfática pré-operatória, corrige-se alguma alteração laboratorial, até mesmo clínica, e depois é feita a cirurgia. E depois da cirurgia, ainda existe um acompanhamento por parte de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, consultas regulares com o cirurgião, para uso de malha compressiva, uso de alguns medicamentos, para que se consiga adequar as expectativas pré-operatórias ao resultado pós-operatório. Não é só assim, então, chegar e fazer, não quero perder a barriga. Portanto, não adquira uma barriguinha, se cuidem, homens, não é para não adquirir a barriguinha, porque depois a coisa não é só chegar lá e... anúncios, o mais importante. É verdade. Olha, muita coisa ainda vai rolar por aqui, nós vamos falar de técnicas inovadoras para deixar a gente assim, super bonitinha, né? Vamos falar o que mais se utiliza em termos de técnicas nos consultórios, mas agora a gente vai para um rápido intervalo, o internauta continua conversando aqui com a gente no break, a gente volta já já, fica ligado aí.